Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve São José. Entramos no 12º dia da nossa preparação, que vai dizer justamente: casto guarda da Virgem, rogai por nós. Necessário foi que a Santíssima Virgem Maria fosse entregue a um homem absolutamente puro. Assim foi que ditou a providência divina, a mais bela de todas as criaturas, a mais pura de todas as criaturas. Era necessário que ela fosse entregue ao melhor dos homens, ao mais puro dos homens. E falando nisso, nós estamos falando justamente da castidade. A virtude da castidade é uma virtude extremamente importante. Às vezes a gente acha que a virtude da castidade ela é necessária somente a alguns homens, a algumas mulheres. Não. A virtude da castidade ela é necessária a todos os homens. A castidade, na verdade, ela é o autodomínio. Ela é o controle das nossas paixões, o controle da nossa sexualidade. Ao contrário do que muitos pensam também, a castidade ela não é uma repressão, ela tampouco é uma rejeição da beleza, uma rejeição da maravilha e da beleza que é a sexualidade. Mas ela é uma preservação de tudo isso, para que haja, quando houver, uma entrega que seja autêntica, que seja belíssima. Todos os homens são chamados à castidade. E este chamado à castidade, ele nos impede de que nós sejamos escravos das paixões. Impede de que nós sejamos e hajamos como animais irracionais. E não confunda a castidade com celibato, porque celibato ele é uma forma especial de castidade. São José ele era tanto casto como celibatário. São José era chamado o guarda da Virgem Maria. Nós podemos dizer que São José e nossa Mãe Maria Santíssima eles tiveram um casamento josefino. Nós não vamos entrar nessa realidade do casamento josefino com pormenores, mas o casamento josefino ele ocorria quando os dois esposos eles consentiam em não terem relações, mas era consentido dos dois esposos. Veja, a igreja não exige isso de forma alguma, nem incentiva esse tipo de coisa de forma alguma. Mas em casos especiais, isso acontecia no mundo judaico, que era aonde estavam São José e a Virgem Maria. Esse casamento josefino ele foi um sacrifício de um bem natural, evidentemente, por um bem muito maior, que é a salvação das almas. E veja, apesar de eles não estarem unidos em corpos, São José e a Virgem Maria, eles eram totalmente entregues um ao outro, tanto de coração, como de mente, como de alma. Falando de coração, é preciso dizer que São José é puro de coração. Ser puro de coração é justamente a virtude de ser casto. Lembra quando nosso Senhor diz: bem-aventurados os puros de coração, porque só os puros de coração vão ver a Deus. E o homem moderno, ele ficou cego por causa da impureza. Impureza manifestada nas imoralidades diversas, nas concessões diversas. Quando casais de namorados se entregam uns aos outros, quando pessoas se unem fora do casamento, quando se unem com prostitutas e prostitutos, quando usam métodos contraceptivos contra a lei da igreja,
e uma série de outros atos e práticas que constituem um pecado contra a pureza. Isto cega as pessoas, isto tira a visão de Deus. E a castidade, ela é necessária, como disse, para todos, mas especialmente para as pessoas que são casados. Por que a castidade é tão necessária para os casados? Para que eles se amem de verdade, para que eles tenham dentro do seu casamento, da sua união, a dignidade e o respeito mútuo. Quando se perde a dignidade e o respeito mútuo em um casamento, nós perdemos o casamento, nós perdemos o matrimônio, porque ficamos cegos, porque não vemos mais a Deus dentro do casamento. E veja, São José é o nosso pai espiritual, e o nosso pai espiritual é um cavalheiro de verdade. São José é o maior exemplo de castidade depois de nosso Senhor Jesus Cristo. São José era casado com a mais bela de todas as mulheres, com a mais bela de todas as esposas do mundo. E, no entanto, ele manteve por ela o respeito, a reverência e a dignidade. São José é o protetor da Virgem Maria, e ser como São José é ser protetor e não abusador do grande mistério feminino que os homens têm diante de si. Protetor e não abusador. São José, ele é chamado de pater familias, e é o exemplo tanto para os esposos quanto para os esposos da igreja, especialmente aos bispos. O bispo, ele é em relação à sua igreja como o esposo com relação à esposa. E a esposa não está à sua disposição, mas está sob a sua proteção. Porque é importante dizer que todas as vocações são importantes. Se não formos casados, não existirão bispos, não existirão padres, não existirão diáconos, não existirão religiosos e consagrados. Mas todas essas vocações necessitam da castidade, da virtude da castidade. E quando nós falamos da virtude da castidade, falamos da virtude do casamento, da castidade no casamento, nós temos que lembrar que São José e a Virgem Maria, eles se casaram. Existe uma festa deste casamento que infelizmente, é celebrada em poucos lugares. A festa dos Santos Esposos, ela não está no calendário litúrgico universal da nossa igreja, mas ela é celebrada em alguns lugares. Essa festa, ela remonta possivelmente ao século XV, ela é celebrada no dia 23 de janeiro, em alguns lugares no dia 22 de janeiro, em outros lugares no dia 26 de novembro. E essa data, na verdade, ela chegou até nós através das visões da beata Catarina Emmerich, e ela menciona que ela viu as bodas de São José e da Virgem Maria, e ela menciona esta data, 23 de janeiro. Também a venerável Maria de Ágreda, ela fez uma obra monumental da nossa igreja, a Mística Cidade de Deus. Ela também nos dá detalhes desta festa de casamento que ela viu a grande beleza do vestido de Nossa Senhora, ela viu a imponência e a formosura de São José, a alegria de todos os convidados e outros detalhes que estão na grande obra desta venerável da nossa igreja. São José, quando ele recebe a Virgem Maria, ele recebe aquela que era portadora de todas as virtudes. E ele teve pureza total e total domínio sobre si, para que ele pudesse servir melhor a essa Virgem Maria. Como disse, essa festa ela não consta dos calendários do calendário litúrgico universal, mas ela é celebrada
em alguns templos dedicados a São José, ela é celebrada em algumas comunidades e em algumas dioceses. Especialmente ela é celebrada pelos Oblatos de São José, fundado pelo bispo São José Marelo, que foi um grande devoto de São José. E veja, em 2002, São João Paulo II ele institui os mistérios luminosos do Rosário. São os mistérios da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esses mistérios eles já eram celebrados desde 1957 por São José Precá. E em 2002, São João Paulo II ele institui esses mistérios. E nesses mistérios, o segundo mistério fala justamente das bodas de Caná da Galileia. E é um mistério que ele nos faz lembrar da santidade do matrimônio e do quanto Deus se importa com o matrimônio, do quanto a Virgem Maria e Nosso Senhor Jesus Cristo têm um grande apreço pelo matrimônio, porque foi mudada uma decisão universal de Deus de que ainda não tinha chegado a hora de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas era necessário, eles tinham necessidade naquele casamento, naquelas bodas, e Jesus ele inicia o seu primeiro milagre na ordem da natureza justamente dentro de um casamento. E quanto mais belo, quanto melhor seria se nós celebrássemos o casamento, as bodas daquele casal que foi o casal mais santo e mais belo de todos os homens e mulheres que já pisaram sobre esta terra. Tudo nessas bodas, tudo neste casamento de José e Maria, tudo foi por íntima disposição do Espírito Santo, vai dizer para nós um doutor da igreja, São Boaventura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.